Pontapé inicial. A bola rola pro Debate Bola 4 Linhas atacar sua internet. Iniciando jogada na Unicarioca para chegar até o seu YouTube. E porque a bola não para, dou os primeiros tratos a ela com nosso volante habilidoso Fernando Diniz. Fala, Diniz. Bom, Vinícius, Quaresma, Miriam, Bruno. Bom, minha gente, obrigado aí pelo elogio, né? Volante habilidoso. Bom, minha gente, meu primeiro destaque vai aí para algumas coisas absurdas que aconteceram no mundo do esporte, né? Primeiro, Éber Roberto Lopes, né? Que ficou ameaçando os jogadores do Flamengo de expulsão. Ele não pode, enquanto árbitro, fazer isso, né? Segundo, um piloto da Fórmula Indy que mandou os comissários da prova, enfim, tomarem caju, né? E terceiro, o jogador do União São João de Araras, na Copa Paulista de Futebol, que agrediu o árbitro com um soco na barriga. Lamentável. Extremamente lamentável. Tá certo, Diniz. Pelas pontas, vai descendo com força total Bruno Ávila. Bom dia, amigos. Bom dia, Fernandes, né? Tanto o Diniz quanto o Quaresma, Miriam, Vinícius. Meu destaque inicial fica por conta da seleção sub-20 que passou pela Fúria, né? A Fúria que conta com 2 jogadores brasileiros que jogam, são jogadores... Naturalizados. Isso, são naturalizados. Um deles fez gol, né? O Rodrigo. E tem o filho do Mazinho também, né? E... Agora são 3, a gente sabe disso. Quem seria? Mazinho já tá levando o seu o segundo filho. Exatamente. Foi um jogo muito difícil para a seleção brasileira, que começou ganhando e levou nos pênaltis. O goleiro salvou a seleção brasileira. Acabou o trauma dos pênaltis? Parece que sim, né? Vamos ver agora como é que fica mais pra frente. É um grande exemplo para ser seguido na seleção principal. E na pequena área tem o oportunismo de Miriam Barbosa, nossa porção mulher. Seu destaque, Miriam. Olá a todos, debatedores da mesa, Vinícius, Bruno... Fernandos também. Nossa. É porque é mais de um Fernando, ela fica confusa. O meu destaque inicial vai como o oposto, né, do Diniz. Eu vou dar um destaque inicial como uma nota máxima para o árbitro Éber Roberto. Porque ele não se intimidou diante de um Flamengo sem controle, um Flamengo que realmente estava... fez muito feio em campo, entendeu? Reclamou demais e jogou de menos. Então, acho que ele fez realmente o dever dele e a minha nota máxima vai para esse árbitro. Éber Roberto. Éber Roberto Lopes, olha, vai ser um bloco do Mengão sem freio, não perca. Agora vou chamar o meu confrade, o grande Fernando Quaresma, que está aqui, inclusive com barba aos moldes de Dom Pedro I. Vai fazer ponta em alguma novela? Olha aqui, de época? Olha aqui. Hoje eu tô de mau humor, hein? Tirei sangue, tô chateado. E outra, tô chateado com a torcida do Atlético Paranaense, que foram para São Paulo e brigaram entre si. Eu nunca vi isso. Torcedor fica brigando entre si, já começou errado. Olha o nome da torcida dos caras. Ultras. E os ultras são os hooligans mais perigosos da Europa. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Lastimável. Eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para polemizar um pouquinho mais também sobre a arbitragem do jogo entre Flamengo e Figueirense e Flamengo. Ao final da partida, o técnico Jorginho afirmou: o Flamengo quer mandar em todos os lugares. Acha que vai ter o controle de todas as coisas. Eu sei porque eu já joguei lá. O que vocês acham, amigos, aqui abrindo essa lista de discussão do nosso debate? Se ele fala assim do Flamengo, ele também tem que falar, sabe de quem? Mais do Corinthians, não do Flamengo. O Corinthians quer mandar em tudo. O Corinthians E todos os times paulistas, né? Que, aliás, sempre foram assim, né? Sempre contaram com uma bela ajuda da arbitragem, né? E, além disso, Jorginho, é muito fácil você falar quando você joga com 12, né? 11 e mais o árbitro, né? E além disso, a sorte do árbitro é que não teve nenhum lance duvidoso, né? Porque se tivesse, meu amigo, era com certeza o mesmo critério, né?
Falta que era para o Figueirense, ele marcava. Para o Flamengo, não. Por isso que os jogadores do Flamengo ficavam nervosos. Entendeu? Os jogadores do Flamengo não estavam nervosos à toa, não. Entendeu? Assim, claro que o Flamengo não jogou bem. Isso daí é uma outra questão. O Flamengo não jogou bem, entendeu? Merecia até perder o jogo. Nesse ponto eu concordo com a Miriam. Agora, que os jogadores do Flamengo estavam nervosos com um pouco de razão, sim. E isso é culpa do Heber Roberto Lopes, que prejudica constantemente os cariocas. O Fernando Quaresma tirou sangue, mas o Fernando Diniz está com sangue quente. Tá certo, vamos aos resultados da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Começando no sábado, o São Paulo e o Atlético Paranaense empataram em 2-2 no Morumbi. E o São Paulo, de novo, sofrendo para empatar em casa contra um time que está na zona de rebaixamento, né? Ou perto dela. Destaque com aquele golaço do Ilcinho também, né? É verdade, e o Ilcinho está perto de sair do São Paulo, né? Ele já renovou já com o São Paulo. Já renovou? Renovou já com o São Paulo. Então tá bom. Ô, Bruno, você acha que o São Paulo ele tá perdendo muito, tá querendo não ganhar o título de novo, assim como aconteceu em 2009, que ele teve perto lá, já estava sendo o Jason, mas agora ele tá deixando um pouco a desejar, porque ele poderia terminar como líder nesse campeonato, nessa rodada. O São Paulo ele teve a sua oportunidade, né? Ele veio como líder no início do campeonato, perdeu a posição para Corinthians, depois para Flamengo, e agora está meio embolado. Agora os dois times, o Flamengo e o Corinthians, abriram uma vantagem de 2 pontos, e a rodada agora deu a oportunidade do São Paulo retomar. Só que o São Paulo jogou antes dos outros 2 times, né? Com certeza, se ele tivesse jogado no domingo e Flamengo e Corinthians jogado no sábado, talvez eles dariam um gásinho a mais, sabendo que poderiam ser líder. Então, foi só uma questão de azar mesmo nessa rodada. O Atlético Goianiense, que teve sorte, venceu o Santos por 2-0. Sorte não, teve competência, né? Tanto é que o Atlético Goianiense teve grande chance até de golear o Santos jogando lá dentro, né? Agora a pergunta também, né? O Santos quis jogar? Essa é a pergunta, né? É uma boa pergunta de difícil resposta, né? Olha, não sei se vocês souberam, mas o Sandro Meirahit, desde o ano passado, ele está processando o Neymar por conta de o juiz ladrão vai sair de Camburão. E o pessoal até questionou essa escalação do Sandro Meirahit, né? Não só questionou, como também houve um pênalti considerado polêmico. Sinceramente, eu achei que não foi nada. E ele não deu, né? E aí Exatamente. as pessoas estão atribuindo a não... A derrota do Santos a não marcação, né? Isso, mas aquela não marcação eles atribuíram por causa do processo do Neymar e o Sandro Meirahit. Engraçado que eu ouvi muita gente dizer que houve pênalti. Eu também ouvi. Eu, sinceramente, eu não vi o lance, entendeu? Não posso falar nada sobre ele. Eu vi o lance e até agora eu não consegui me decidir. Se foi ou se não foi. Foi bem difícil mesmo. Para mim, não foi nada. Aquele estilinho caicai do Neymar tá complicado. É verdade. O Cruzeiro fez 5-0 no Avaí, jogo em Uberlândia. É o famoso Avaí 5-0, né? E salvaram o cargo do Joel, né? Papai Joel tá salvo. É verdade. Só para lembrar o seguinte, né? Você que não é da década de 70, né? Avaí 5-0 foi uma série de muito sucesso nos anos 70. Exatamente. E o Cruzeiro ainda teve chance de fazer o 6º, mas o Montijo desperdiçou um pênalti. E teve 2 pênaltis, um ele acertou, o outro ele errou. Engraçado que o Montijo esse ano não tá muito bem não, né, rapaz? Tá oscilando um pouco. É. O Botafogo venceu o América Mineiro de virada, jogo no Engenhão por 4-2, no último jogo das 9 da noite de sábado. É engraçado, né, que eles quiseram fazer com que o horário se despedisse bem, né, do futebol, que foi um grande jogo, viu? 4-2. E olha, o América Mineiro vai dar um trabalho ainda nesse campeonato. É um time bem arrumado. E olha, como eu até estava pensando lá em casa, né? Sim. Os times da zona de rebaixamento não são tão fracos não, hein? Não são tão fracos Agora quanto se pensa. Agora vocês acham que vai cair algum time grande esse ano? Provavelmente eu acho que vai cair sim. Quem? Atlético Mineiro. Eu acho que 2. Grêmio também. Grêmio. Eu quero estar errado, é muito ruim, né, para o futebol brasileiro, times grandes caírem, mas está bem complicado para eles e é bem provável que aconteça. Agora o América Mineiro fica comprovado que o time é bom, mas era mal treinado, né?
Exatamente. Antônio Lopes também tirando um pouco a moral do time, né? Eles ficavam... como foi falado na rodada do domingo retrasado. Na rodada anterior, Antônio Lopes teria dito que o time não poderia ir muito longe, né? Isso. Ô, Miriam, você que gosta muito de sair no sábado à noite, a gente tem o horário das 9 da noite, agora vão antecipar os jogos da noitada de sábado para as 8h30. O que você acha dessa mudança? Na verdade, não foi muita, né? Poderia ser mais cedo, né? A mudança eu não achei muito positiva, não. Realmente esse horário parece muito ruim, inclusive muito público abaixo do esperado. Isso. Realmente não... Mas na verdade, pelo que eu estou entendendo aqui, os jogos passaram todos para as 6 da tarde de sábado. Não, tem alguns que vão ser 8h30. Ah, tá. Mas, ô Vinícius, Ok. me confirma uma coisa. Esse Pois horário não? de 9 horas seria em relação à venda do Campeonato Brasileiro para a China? Acho que sim. Porque Acho a que informação que eu obtive de colocarem nesse horário foi porque um canal chinês comprou os jogos do Campeonato Brasileiro para ser passado lá. Exatamente. Então agora eu não entendi por que eles tiraram, devolveram o dinheiro, o que aconteceu? Não, parece que foi uma resolução por conta de pedidos dos clubes. Eu achei esquisito isso. Deve estar dando prejuízo, né? Por causa dos públicos muito pequenos, né? E deve ter sido um pedido especial do Figueirense, né? Porque o Figueirense tem sido o mais prejudicado. Bastante. Por causa dos constantes jogos marcados para as 9 da noite de sábado, né? Jogos de ontem, o Corinthians empatou com o Ceará em 2-2, jogo no Pacaembu. E olha, sofreu a beça para arrancar esse empate, né? Na verdade, quem arrancou foi o Ceará, né? Mas o Corinthians acabou aí perdendo mais pontos em casa, né? Agora, que zaga lamentável também essa do Corinthians, hein? Batendo cabeça, um chutando em cima do outro. É verdade. Coisa lamentável. Aí, parece o Trabzonspor, maluco, lá da Turquia, cara. Que horrível. Não, as falhas que eles cometeram nos gols do Ceará foram coisas terríveis, né? E o pior é que o Corinthians ainda corre risco, né, de perder pontos desse jogo, né? Por conta da escalação do Ralf. O que estão dizendo é que essa parte não estaria tão correndo risco, não. Parece a primeira opinião do Paulo Schmidt é que do procurador do STJD. Do STJD não seria tão... O Flamengo ele tem um excelente advogado. Com certeza ele vai analisar esse caso minuciosamente para tentar arrancar dentro do tapetão os pontos do Corinthians e ficar em primeiro lugar no campeonato. Mas só que tem que... O problema é o seguinte, né? É da CBF, né? Que, para mim, pelo que eu li, não estabeleceu corretamente na regra, né? Nem um pouco. Que ela estabelece na regra o seguinte, né? Que o jogador não pode jogar, não pode fazer parte daquele jogo para o qual ele está suspenso. Só que tem que, no caso da convocação, no caso do Ralf, ele foi suspenso do jogo do Santos. O jogo do Santos é um jogo equivalente no qual ele estava convocado para a seleção brasileira. Exatamente. E aí, nesses casos, ele ficaria suspenso do jogo seguinte ou ele continuaria suspenso do jogo para o qual marcado para a mesma data, né, na qual ele foi convocado para a seleção? É uma lambança total, vai entender. O Vasco venceu o Palmeiras por 1-0, o jogo em São Januário. E um golaço de falta do Bernardo, né? Foi do Bernardo? Pra mim tinha sido do Juninho Paulista. Juninho Pernambucano. Mas Pernambucano. Igualzinho. A cobrança foi muito igual, né? Igualzinho. O Deola nem se mexeu. A gente vai falar daqui a pouco desse jogo, assim como vamos falar de Botafogo e América. E do Flamengo e Figueirense. Figueirense e Flamengo, empate em 2-2, jogo no Orlando Scarpelli. É verdade. Foi um bom jogo também lá no Orlando Scarpelli. E como eu falei, o Figueirense merecia ganhar esse jogo. Olha aí, Fernando Diniz, polêmico. O Coritiba fez 3-0 no Atlético Mineiro, jogo no Couto Pereira. Cabia mais, hein? Cabia muito mais. Cabia mais, né? Cabia. E o curioso jogou é o seguinte, demais. O curioso é o seguinte, né? Que o Coritiba fez um gol em impedimento e os outros dois em pênaltis, né? Exato. Mas, como disse o Quaresma, cabia mais, então... Foram salvos por Buffalo Bill, né? O Bill realmente estava não muito inspirado. É verdade, mas fez gol, né?
O Grêmio venceu por 2-1 o Fluminense, jogo no Olímpico. Quem? O Grêmio. Fernando Diniz trazendo o fantasma do Grêmio. Para o Fluminense, né? Para o tricolor das Laranjeiras. Dois gols do Marquinhos e um gol espetacular de falta, né? Agora, o Vinícius, Pois não. o Fluminense perdeu pro América Mineiro, ressuscitou o Grêmio depois de um mês, né, sem vencer. É verdade. Só falta ressuscitar a Amy House agora, né? Olha a piada maldosa aí. Olha a piada maldosa. Olha, só falta ressuscitar o Figueirense, né? Que o Figueirense também já tá sem vencer há um tempinho, né? Nos últimos 10, 11 jogos, acho que o Figueirense só venceu 2, né? 2 seguidos, né? Mas tá com uma campanha até interessante. 8º lugar o Figueirense. Sim, lógico, Tá com uma gordura, assim, interessante pra não cair. O Figueirense venceu o Botafogo e venceu o Atlético Mineiro em seguida, né? Exato. O Bahia empatou com o Internacional em 1-1, jogo no Pituaçu. Rapaz, e adivinha o que aconteceu nessa semana passada? Jobson e Carlos Alberto brigaram. Que novidade. Que novidade, Começou né? a ferver o caldeirão lá? Rapaz, O PP olha... já lá, né? Só não tá fervendo mais porque o Bahia tem como técnico o René Simões, né? Que gosta de contemporizar tudo, né? Que é excelente nessa hora, né? Vai no tonzinho baiano. Deixa tudo verdade. tranquilo, tudo na paz. Verdade. Até que demorou muito pra acontecer essa briga, né? Agora, que jogo ruinzinho esse, hein? Do Bahia e Internacional Inter. contra o Bahia. Nossa Senhora. Os dois times muito fechados e o time do Inter só esperando o time do Bahia ir pra cima. Mas isso é normal, né? Porque o time do Bahia gosta de jogar retrancado e do contra-ataque, né? Jogando em casa ou jogando fora, né? E o time do Inter também, então isso já era mais ou menos esperado. E realmente o Bahia continua naquele estigma, né? Ele não joga tão bem em casa, ele joga bem fora de casa. É verdade. E essa foi a rodada, a 16ª rodada. Teremos rodada no meio de semana, 17 de agosto, 7h30 da noite, na quarta-feira. O Fluminense enfrenta o Figueirense, jogo no Engenhão. É um jogo meio complicado pro Fluminense. Jogo duríssimo. Principalmente o Figueirense vindo de um empate praticamente heróico diante do Flamengo, perdendo por 2-0. É verdade. E é um jogo duríssimo. Eu acho que o Figueirense arranca um empate aqui. E a Miriam Barbosa estava tão quietinha, agora ela vai aí falar também sobre a partida. Diga aí, Miriam. Não, realmente, vai ser um jogo, eu acredito que vai ser um jogão, e o Fluminense começa a pensar em outros ingredientes pro Caipsaque, entendeu? Porque eles vão precisar. Ai, meu Deus do céu. O Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro, jogo na Arena da Baixada. Esse jogo aí também vai ser duríssimo pro Cruzeiro, né? Porque o time do Atlético vem numa crescente legal. E olha, o Atlético descobriu esse tal de Edgar Júnior, que é bom jogador, hein? E ele é Júnior mesmo, né? Júnior não. É, Júnior, não tem o R, não. Aquelas licenças poéticas que aparecem às vezes no cartório. É verdade. O Ceará enfrenta o Grêmio, jogo no Presidente Vargas. Olha, o Fluminense ressuscitou o Grêmio, né? Eu acho que o Vozão vai enfrentar dificuldade lá, né? Mas eu acho que o Ceará acaba ganhando esse jogo. O duelo de Vozão contra Mosqueteiro. É verdade. O Avaí enfrenta o Vasco, jogo no... Aqui tá dizendo... Ressacada. Jogo na ressacada. Aqui no Globo tá dizendo Orlando Scarpelli. Não, é ressacada. Mas é na ressacada. Com certeza. E jogo de semifinal de Copa do Brasil, né? Isso aí. Só que tem times em momentos completamente diferentes. O Vasco né? é tranquilo. Assim como o Figueirense e Fluminense, né? Que já foi final de Copa do Brasil também. Foi, em 2007. Exato. O Vasco ganha tranquilo. Ganha. Olha aí, Fernando Quaresma tá... Cravando a vitória, né, do Vasco. E o Diniz também, né? Os dois Fernandos aqui, essa dupla de Fernandos está sempre cravando os resultados. Jogos às 9h50, o Internacional enfrenta o Botafogo, jogo no Beira-Rio. Grande jogo esse, viu? Mas eu acho que o Botafogo vai arrancar uma vitóriazinha lá dentro. O Santos enfrenta o Coritiba, jogo na Vila Belmiro. O Coritiba ganha. Mas vai ser um grande jogo. Grande jogo, mas o Coritiba vai ganhar. Será que vai ser um 5-4?
Não, talvez vai ser um jogo difícil. 3-2, 3-2, exatamente. Vai ser um jogo cheio de gols, né? Mas você acha que o Coritiba ganha, Bruno? Eu acho sim, eu acho que o time do Santos está pecando muito na defesa. Eu acho que o time do Santos está parecendo assim que acabou de comer uma feijoada, assim, depois da festa, aquela festa toda do título. Ainda está muito... Lento, né? Tá muito... Lento. E principalmente depois do 5-4 do Flamengo, Isso. né? Fez muito mal, eles estão sentindo até agora É verdade. esse jogo. O Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians, jogo em Ipatinga, no Ipatingão. Olha, a torcida do Flamengo vai torcer muito pro Atlético Mineiro. Mas não sei não, cara. Acho que vai dar se der um empatezinho, já tá ótimo. Já tá de bom tamanho. Os jogos de quinta-feira, 9 da noite, o Palmeiras enfrenta o Bahia, jogo no Canindé. Olha, jogo complicado esse pro Palmeiras, hein? Perigosíssimo. Não sei não, acho que empate. É verdade. O América Mineiro enfrenta o São Paulo, jogo na Arena do Jacaré. Isso sim é jogo complicado. Também, muito complicado também. Porque o América Mineiro perdeu pro Flamengo por 3-2, jogo duríssimo. Isso. Meteu 3-0 no Fluminense, jogando lá dentro. Olha, o São Paulo que não vai esperando o Coelho facilitar a vida dele, não, que o Coelho não vai facilitar, não, São Paulo. Ô, Fernando, e no último jogo contra o Botafogo, botou 2-0 no início. Sim. E não jogou mal em nenhum momento, não. Foi porque o Botafogo realmente acordou pro Imprensou jogo. o América depois, Acordou né? pro jogo e fez valer o 4-2. Sim. Fernando Quaresma, você acha também que o que torna ainda mais difícil esse jogo para o São Paulo é o Adilson Batista no banco de reservas? O Adilson Batista complica qualquer jogo, né? Para a equipe do São Paulo. Ele é muito limitado, meu Deus do céu. Não sei quem que é pior, Adilson Batista ou então Abel Braga. É verdade. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, jogo no Engenhão. Olha, rapaz, que ninguém pense que o jogo do Flamengo vai ser fácil, não. Ainda mais sem o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas eu acho que o Flamengo ganha. E sem o Renato. O Renato é importante pro equilíbrio do time, né? Isso. Mas eu acho que o Flamengo ganha esse jogo. Ô, Miriam, você também tá quietinha aí. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho vai ser tão fundamental assim? Vai fazer tanta falta assim? Não. Até porque ele pediu pra tomar aquele cartão, né? Realmente ele não queria, então ele pediu pra tomar aquele cartão. Porque a atitude dele no jogo de ontem, entendeu? Qualquer jogador, qualquer torcedor que realmente, torcedor flamenguista, tava quase entrando na televisão, entendeu? Tava quase indo lá. Porque ele pediu, entendeu? Então acho que ele não vai fazer falta nenhuma, entendeu? Mas só que quem é o jogador que faz gols e que tem dado mais passes para gol no campeonato? O Ronaldinho Gaúcho. O gol, não, até que ele não tá com tanta... Ele não tá com tanta... Como a não? diferença não é tanta, não. 9 Como gols? não? Não. Artilheiro do brasileiro, Não, mas fazendo muita por assistência. muito pouco. 9 gols e quantos passos para gol também? E o Uns David? 10. E o David? 8. Ué, também é outro bom. Claro que é. Ele tá subindo de produção também, Como ué. vocês veem, o bloco do Mengão Sem Freio vai ser uma coisa. Descendo um degrau. Você queria falar alguma coisa, Bruno? Descendo um degrau, vamos pra Série B. Os jogos começaram dia 12 de agosto. O Asa fez 2-1 no Boa, jogo em Arapiraca. E o Asa tá batendo asas rumo aí à Série A, né? Tá em quinto, né? Se eu não tô enganado. Tá em quinto lugar, 24 pontos. Como é que pode isso, cara? O Asa tá em quinto, cara. Desculpa, mas peraí. Poxa, Quaresma. Olha, toma cuidado, hein? O Icasa empatou com o Guarani em 1-1, jogo no estádio Romeirão. O Icasa tem que tomar cuidado com o rebaixamento, né? Que tá perdendo muitos pontos em casa, né? É verdade. O Vitória fez 5-2 no Americana, jogo no estádio Barradão. É verdade. O Vitória, grande vitória, né? Enfim, o Vitória renascendo. Após os 40 minutos do segundo tempo. Porque esse placar foi irreal. Estava 2-2, até que o time do Vitória conseguiu 3-2 e aí... Deslanchou, né? Deslanchou. Diga, Bruno. Isso que eu chamo de vitória, hein? É verdade. E também o quinto gol foi do Geraldo. Geraldo. É aquele mesmo que jogou no Ceará. Não, mas esse daí, eu sou contra ele pelo seguinte. Ele acha que joga muito e acha que é o novo Pelé. É por isso que eu sou contra ele, cara. É sério.
Mas eu concordo com você. Ele realmente, cara... Parece que ele inventou o futebol, né? Ele acha que ele é o Mago, o Conca, o Pelé, o Montijo, sei lá. Não Vai sei o que passa entender. nessa cabeça dele aí. Mas eu concordo com você, Quaresma. Tô rindo, mas eu concordo com você. No sábado, dia 13 de agosto, a Ponte Preta fez 3-0 no Criciúma, jogo no Moisés do Carelli. E a Ponte Preta fez uma vitória legal num jogo importante, né? Porque era um jogo de 6 pontos, né? Tirou um favorito aí da briga, né, pelo G4 por enquanto, né? Miriam. É verdade, destacando realmente a Ponte Preta, que, olha, eu vou falar o seguinte, presidente do Flamengo, tem que... Gente, aquele gol da Ponte Preta foi muito lindo. Quem que você quer? Quem que você quer da Ponte? Eduardo Jesus, não. Ricardo Ricardo Jesus, Então, o Flamengo Gente, tá... Aquilo ali, sim. Aquilo ali que foi gol. Aquilo dali que é jogar. Olha só. O Flamengo tá de olho nele. Barça Lusa e Ponte Madrid, né? Exatamente. O Bragantino fez 5-3 no Salgueiro, jogo no Nabi Abichedi. Rapaz, a cada gol que saía eu ficava espantado, né? Porque cada hora que eu tava olhando na internet saía um gol. Gol no Bragantino, não sei o quê. Que coisa, hein? E o Bragantino tá ali, né? Saiu um pouquinho da zona, né? Distanciou 2 pontos, né? Isso. E o Salgueiro, o samba do Salgueiro tá mais do que atravessado, né? Só 13 pontinhos, tá lá embaixo mesmo. A Lusa fez 3-2 no Sport, jogo na Ilha do Retiro. Rapaz, e também uma vitória interessantíssima da Portuguesa, né? Que abriu aí boa diferença da zona do primeiro fora da zona de classificação, né? Que são 12 pontos. Exatamente, já tá praticamente lá, né? Já tá vendo... Calma. Tem uma boa chance, mas a boa chance, Portuguesa é daquele time que começa bem e termina mal. É verdade, ainda mais que tá com a macaca perto. A Miriam tá com a macaca Esse hoje, trocadilho aí, mas cara. a macaca também tá chegando perto da Lusa. Bom, o Grêmio Barueri empatou em 0-0 com o Náutico, jogo na Arena Barueri. O Barueri não consegue sair ali do risco, né? Mas melhorou, E cara, o time. Melhorou. E o Náutico tá ali ainda na zona de classificação, né? É verdade. Encerrando, o Paraná fez 1-0 no ABC, jogo no Durival de Brito. E o Paraná continua naquela grande campanha dele, né? Na zona de classificação Mas pra ainda. mim não passa de um belo de um cavalo paraguaio. Eu acho que esse cavalo paraguaio tá ficando cada vez mais longo, né? Nem começou segundo turno, cara. Espera que tu vai ver. Ih, rapaz, olha a dissidência entre os Fernandos. Descendo mais um degrau, vamos falar dos resultados dos times cariocas na terceirona. O Ipatinga venceu o Macaé por 2-1, jogo no estádio Cláudio Moacir. Ih, rapaz, tá cada vez pior, né? Tá cada vez Os pior. times cariocas. O Macaé agora tem 2 pontos, está em 4º lugar. Na Série C. Na é Série bom que se C. diga. Na Série C. O Marília fez 3-2 no Madureira, jogo no estádio Bento Abreu. E o problema é o seguinte, né? Que o Macaé tá a 7 pontos do Ipatinga e o Madureira a 8, né? Da zona de classificação, que eu digo, né? Tá complicado. Descendo mais um degrau, vamos para a 4ª divisão. O Audax perdeu por 2-1 para o Vila Nova, jogo no Sendas. Vila Nova da onde? Vila Nova de Minas Gerais. E o Audax e o Volta Redonda, que você vai falar o resultado já, né? Os dois não estão tão mal assim, mas também não estão muito bem, não. Agora, pra mim, a grande surpresa é esses Sendas aí, Audax, Carrefour. É como eu falei no último Pão programa. de açúcar, Pão né? de Como eu falei no Extra. último programa, eu só chamo agora de Sendax. Ah, o Sendax. Sendax, Aliás, existe um Audax lá no Chile, né? Audax Audax italiano. italiano, né? Audax italiano. Exatamente. E ontem, o Formosa e o Volta Redonda não saíram do 0-0, jogo no estádio Diogão. O Volta Redonda, com isso, ficou com o 2º lugar do grupo, né? Junto com o Formosa. O Audax é o 4º. Os 3 têm 4 pontos, né? É verdade. Você ia perguntar aqui do Formosa? É da onde esse time? Não sei. Distrito Federal. Ah, sim, eu pensei que ele fosse lá para aquelas áreas lá de fora da Europa, ou de, sei lá, fosse amistoso com Volta Redonda, não sei. Agora, no Giro Geral, vamos fazer aqui algumas perguntas que vieram pela internet. Opa! Leonardo Amorim, de Goiânia, ele mandou a seguinte: Eu não gostaria de ver o Ronaldinho Gaúcho na seleção.
Ele já deu sua cota e precisamos de novos ares. Hoje, ele é um atleta de clube e não serve mais para vestir a camisa amarela. Teremos dificuldade, sim, mas é uma ótima maneira de renovarmos os nossos atletas. Perfeito, com certeza. Concordo em gênero, número e grau. Realmente, o Ronaldinho, gente, tira essa ideia da cabeça de que Ronaldinho para a seleção ele já foi, entendeu? Ele tá a caminho da validade dele que tá oscilando aí em vencer. Realmente, concordo com o nosso... Os resultados do brasileiro fazem dar uma discordância, não é, Fernando Diniz? Com relação a isso, eu concordo com você, Vinícius. Você sabe por quê? Para se fazer um bom omelete, você tem que ter bons ovos, né? E aqui no Brasil, infelizmente, para essa posição, hoje em dia você não tem tantos ovos assim. Na minha rua, né? Isso quer dizer outra coisa, cara. Na minha rua quer dizer outra coisa. Não fala isso na minha rua, rapaz. Que maldade, hein, Quaresma? Sacanagem, hein, Quaresma? Mas enfim. Diga. Mas enfim, você tem o Ganso e mais quem? Sinceramente, tem o Bernardo, né? Do Vasco, que é muito reserva. Verde. Tem o Diego Souza, que vem jogando bem. O Juninho, né? Que já tem a mesma idade do Ronaldinho, tal, que vem jogando bem. Mais velho, é. Mais velho. Enfim. Só que tem números. Ronaldinho Gaúcho fez 9 gols e deu muitos passes para gol também. Então, eu não pensaria nele, sinceramente, já para esse amistoso contra o Egito, né? Mas, para a Copa Roca, já seria uma alternativa interessante, entendeu? E talvez até para os outros amistosos. Contra o Gabão? Principalmente contra o Gabão. Agora, olha aqui, ó. Esse jogo contra o time do Egito é jogo duro, hein? Duríssimo. Não é jogo fácil, não estou dizendo que seja jogo fácil, não. Porque o Egito é campeão da Copa Africana de Nações, né? Fala, Bruno. Querendo lembrar duas coisas a vocês, do Brasil e Egito. Na Copa das Confederações 4-3. Foi super difícil. Para o Brasil. E fazendo uma pergunta agora para o Fernando, você acha que o Elkson ou o Michael Suell deveriam jogar a Copa Roca? Olha, seriam duas alternativas interessantes, sim. Principalmente o Elkson vem jogando muito bem, né, com a camisa do Botafogo. O Michael Suell nem tanto, né, já jogou melhor. Entendeu? Eu acho que o Elkson principalmente. O Felipe Oliveira, de São Paulo, disse que espera que a Copa Roca sirva para abrir os olhos do Mano e investir mais no futebol brasileiro. Eu acho que vai servir, sim. Tomara. Sabia? Eu acho que vai servir, sim. E foi muito bom eles terem marcado essa Copa Roca, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Entendeu? A Argentina ela faz mais amistosos, oscilando um pouco de seleções. Ela pega, às vezes, seleção B, seleção C, mas o Brasil mas não. A Argentina também ela faz uma coisa muito parecida com o Brasil. Né? Quando ela escala a seleção principal, ela escala pouquíssimos jogadores da Argentina, né? Ela escala muitos jogadores que jogam fora da Argentina. Que o Pedro Munhoz, então, de São Paulo, ele pergunta se não era a hora do futebol brasileiro dar mais oportunidades aos atletas que atuam por aqui. Pelo visto, a mesa concorda. Eu acho que sim. Para algumas posições, o Brasil tem bons jogadores. Fernando Quaresma. E tem mais também, né, Diniz? A nossa economia tá boa e estão vindo os próprios jogadores de fora. Sim. Então eu não vejo mais essa necessidade de ficar convocando jogadores desconhecidos. Eu acho contra Fernandinho ou o Jadson, mas peraí, a gente tem o Arouca, o próprio Thiago Neves. Que é isso? Eu acho, às vezes, o Brasil muito preconceituoso com o Brasil e com algumas regiões. Eu acho que o futebol nordestino devia ser um pouco mais visto com bons olhos. A gente vê um lateral muito bom como o Avni, que está... Sim, tá voando no Bahia. Jogando demais no Bahia. Até o próprio Jobson também está jogando muito bem no Bahia. Exatamente. Agora, da Bahia, vem um comentário daqui de Gleidson Miranda. Bahia. Da Bahia, velho, boa terra boa, Bahia. Levar uma chinelada da Alemanha e da forma que jogou é um absurdo. A CBF deveria rever seus conceitos e trazer um técnico de pulso para comandar a seleção. Olha, a forma... Não acho um absurdo, não, sinceramente. A forma que jogou, sim, acho que é um absurdo. Agora, levar uma chinelada da Alemanha...
Não, a Alemanha está jogando muito bem. Entendeu? A Alemanha está sendo, digamos assim, a representação do bom futebol. A gente tem que parar com esse complexo, entendeu? De que nós somos os melhores e pronto, acabou. Nós não somos os melhores hoje em dia. Há muitos anos até. Desde a Copa de 2006, nós não somos os melhores. Os melhores são a Espanha, a Alemanha e a Holanda. E o Uruguai. E o Uruguai também. E Portugal também. Portugal tá jogando muito. Um pouco menos. Portugal eu já não boto tanto, não. Portugal eu até boto no mesmo nível da gente. Eu acho que Portugal ele pode jogar muito bem amistoso, mas quando chega em uma competição oficial, eles não rendem o que deveriam render. Isso. Isso aí, então, agora está respondida. Já ia falar da pergunta do Lucas Alandi, João Pessoa da Paraíba. O Brasil está muito atrás dos adversários para a Copa de 2014. Vocês acham? Para mim, o Brasil não tá nem no top 10 hoje. Não está. Olha, muito atrás, eu acho que não. Mas, assim, tá um pouco atrás, sim. Para mim, está dentro do top 10, mas a partir do 6º lugar. É verdade. Realmente também concordo com o Bruno. Acho que está bem abaixo. E outra coisa, a gente tem que ter uma a gente não vai ter uma reformulação, assim, a gente não vai ter uma eliminatória para ficar avaliando. Eu acho que o Mano, ele pelo menos botou a cara a tapa. Botou a seleção para jogar contra a Argentina, botou para jogar contra a Holanda, botou a seleção para jogar contra a França. Contra uma França, contra uma Alemanha. Não ficou só nessa autoestima de ficar ganhando de time de seleções assim mais médias, pequenas. De médias para baixo. Pô, não entendo como é que a seleção consegue fazer amistoso com aquele condado lá, Mônaco, joga com Catalunha. Isso não existe. Times que não podem nem jogar pela FIFA, né? Hong Kong também, né? Hong Kong. Exatamente. Lamentável. Eu me lembro da Copa de 90, o Brasil jogando com o combinado da Úmbria. É verdade. E perdeu, né? Perdeu de 1-0. Olha. É verdade. Conseguiu perder. Perdeu. Bons tempos de Lazzaroni. Agora, com relação a treinador da seleção brasileira, o Ricardo Teil, de Curitiba, Paraná, pergunta como os melhores técnicos já estão empregados nos clubes, não seria interessante importar um estrangeiro e comandar a seleção, caso do Joseph Guardiola, por exemplo? Depende do estrangeiro, né? Eu também acho. Como ele citou aí, um deles seria o Guardiola, né? O outro seria o Bianchi, o né? Mourinho O técnico também. da Argentina. O Bianchi eu apoio. Excelente Bianchi, técnico. Eu acho também o Mourinho também. Mourinho. O sonho do Mourinho é dirigir a seleção brasileira. Ele já falou isso em entrevista. Olha, o Mourinho, eu gosto muito bom. Gosto muito dele como treinador, mas ele é metido. Também ele pode. daí... O pessoal também dá motivo para ele ser metido. Agora, também tem um técnico que eu gosto muito, é o novo técnico do Chelsea. O Vilas Boas. O André Vilas Boas, né? Muito bom técnico. Levou o Porto a ser campeão seleção, invicto, né? Não para ser seleção agora, mas eu acho que num futuro próximo aí, não tão distante. Mas ele levou o Porto a ser campeão invicto, o português, né? E metido por metido, o Dunga também era, mas o Mourinho tem muito mais qualidade do que... Então, pois é por isso que eu não gostaria, assim, nesse momento, de ver o Mourinho como técnico, né? Mas reconheço que o Mourinho é um excelente treinador. Se o Mourinho for técnico, eu vou ficar de novo com pena do Escobar. Com a Sub-20 arrebentando na Copa do Mundo, por que o Mano não convoca jogadores desse time, sendo que já atuaram, como o Lucas e o Neymar? Essa é a pergunta do Paulo Vidigal, de São Paulo. Olha só, eu, assim, tem alguns jogadores na Sub-20 que eu, com certeza, utilizaria. O Negueba, entendeu? Que entrou muito bem. O Bruno Vini também, Gabriel, bom. goleiro. O Gabriel, lógico, com certeza. Oscar, Felipe Coutinho também. O Felipe Coutinho do Flamengo também, aquele meio do Flamengo. O Andrew, como é que é? O Adrian. Adrian é sub-17. Não, mas eu boto ele também. Mas é muito bom jogador, com certeza. Tá muito mais maduro do que muito jogador que tá aí de veterano. É verdade. Agora, outras... aliás, uma boa lembrança, né? Ney Franco também. Ney Franco é bom treinador. Uma boa pedida. Boa. Uma boa pedida. Enquanto não estiver na beira do caos, na beira do mar... É verdade. E o Brasil não estiver na piração total, quem sabe? Agora, a gente tem algumas escalações de seleções para colocarem nos nossos comentários. O Júlio Batista, de São Paulo, ele escalou a seleção dele para o 4 linhas avaliar. E o trio de goleiros, Júlio César, Jefferson e Gomes. O que vocês acham? Bons goleiros. Menos Júlio César. Acho que o Júlio César, ele infelizmente achava bom dar
um tempinho para ele. Isso aí é para a seleção brasileira. Isso. Ou então a Copa Roca. Não, o A Gomes seleção brasileira como um todo, né? Não. Como um O todo. Júlio César e o Gomes não jogam aqui no Brasil. O Júlio Tá. César, o Jefferson, né? O Gomes, eu tô me E o referindo ao Gomes, né? E o- Eu acho os 3 goleiros bons. Eu tiro 2. Eu tiro o Júlio César e o Gomes, boto o Fábio e o Felipe do Flamengo. Eu acho que nesse caso aí, tudo bem, você poderia até tirar 1 ou 2 e colocar o Fábio e o Felipe também. Acho que o nível de goleiros do Brasil é bom, entendeu? Quem você colocaria, Mira? Eu tiraria só o Júlio César e também colocaria o goleiro do Flamengo, mas eu manteria essa lista dele, só tiraria o Júlio César, porque o Júlio César já... E o Fábio, não? Goleiro Do Cruzeiro. Cruzeiro. Agarra muito ele, cara. É um monstro. Também poderia. Agarra muito. Bruno, você concorda aqui com o Júlio Batista? Esse trio aí, Júlio César, Jefferson e Gomes? Concordo. Na verdade, eu tiraria só o Gomes. Eu colocaria o Felipe do Flamengo. E nas laterais a gente tem o Maicon, o Daniel Alves, o André Santos e o Michel Bastos. André Santos não, né? O André Santos, realmente, ele pode ir pro Vulcão e não pra seleção. Lá pras cataratas. Né? O Michel, você concorda? O Michel, eu sempre falei o nome do Michel quando me perguntaram sobre a seleção brasileira. Eu gosto muito do Michel Bastos. Michel é bom jogador mesmo. Eu não sei se ele jogando na lateral vai render tanto. Rende. Ele, apesar de atualmente ele jogar como meio campo, às vezes de meio atacante, ele jogou muito no Atlético Paranaense como lateral esquerdo e acho que ele não teria problema em voltar para lateral. Eu tiraria o Michel Bastos e o André Santos e eu colocaria o Marcelo do Real Madrid. Se ele tivesse cabeça, né? Exatamente. Mas mesmo sem cabeça, ele é muito melhor do que os dois. E o Fábio do Manchester United. Muito bom jogador. O Cortez, não? Agora não, né? Calma. Infelizmente, o Fábio machucou o ombro. Né? Eu teria calma com o Cortez também. Eu acho que o Fábio do Manchester United seria a minha opção. E o Fábio Aurélio? Já tá um pouco velho. Também acho. 30 anos, já tem 30 anos. Tem esse inconveniente. Na zaga, Lúcio, Luizão, Juan e Thiago Silva. Eu botaria o Davi Luiz no lugar do Juan. Botaria qualquer outro zagueiro, menos o Lúcio, na seleção brasileira. Até o Dedé mesmo, já para começar a criar uma nova geração de zagueiros. Sim. Mas eu não deixaria nem o Lúcio, nem o Juan. O Juan, infelizmente, para a seleção, já não tem como jogar, não. A gente não tá dizendo... O Bruno não tá dizendo que ele seja ruim, não. Não. Pelo contrário. Eu digo que em nível de seleção, ele já não aguenta mais. É uma pena que o Juan conviva com muitas lesões, né, nos últimos Exato. anos. É por isso que eu tiro o Juan e coloco o Davi Luiz. Eu tiraria 3. O Lúcio, o Juan e o Luizão. E eu deixaria só o Thiago Silva, com o Davi Luiz, o Dedé e o Anderson Martins, do Vasco. O Anderson do Vasco, nossa, é uma grande Mas polêmica. o Anderson Alguns Martins vascaínos- vem bem, sabia? Vem bem nessa Eu acho que temporada. eles já se conhecem já, então acho que já facilita também um pouco as coisas. No meio ele botou o Ramires, o Hernanes, o Lucas Leiva, o Felipe Melo, o Paulo Henrique Ganso, o Lucas Silva, o Ronaldinho Gaúcho e o Alex do Corinthians. Eu tiraria metade desse time aí, desse meio campo aí. Eu também. Lucas Leiva, o Hernanes, mas quem? O Ronaldinho Gaúcho, por enquanto, para mim, não iria para a seleção. Felipe Melo. O Felipe Melo também. Já até sabe, né? É trauma, né? É trauma brasileiro. Não, não tenho nenhum trauma é porque realmente em nível de seleção ele não pode jogar ainda. Ele perde muito a cabeça. O dia que ele aprender a jogar e se concentrar e não perder a cabeça como ele perde, aí ele pode voltar para a seleção. Pra mim, ele não pode jogar ainda, não. Ele não pode jogar nunca com a camisa da seleção. Ele sabe Felipe jogar, o Melo. problema é quando ele perde a cabeça. No ataque, Que é quase sempre, né? Então- Aliás. no ataque, o Júlio Batista coloca Robinho, Neymar, Alexandre Pato e Emerson Sheik. Só um minutinho aqui que eu não falei do meio. Diga. Bom, eu ia tirar... Ele disse aqui Ramires, eu não levaria. Então, o meu meio basicamente seria o Arouca do Santos, o Bom. Sandro do Tottenham, o Wesley do Werder Bremen e o Hernanes da Lazio. E o meio pra frente, o meu seria o Paulo Ganso do Santos, pode ser O Lucas? o Lucas Silva do São Paulo, o Felipe Coutinho e o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que realmente ele ainda impõe um certo respeito nos seus adversários. Quaresma. E o Thiago Neves. Thiago Neves só se fosse no lugar do Felipe Coutinho, É mesmo? que eu fico aí na dúvida entre os dois. O Ok.
O Felipe Coutinho a gente tem que ver como é que ele tá, se ele tá amadurecido ou não para jogar ainda por uma seleção brasileira. Na Sub-20 ele rende, agora quando ele jogou na seleção principal ele não foi tão bem. Mas o Felipe Coutinho andou fazendo algumas partidas boas na Internacional, né? Jogou bem em clube. Mas assim, não sei, vamos ver, né? E o ataque? Qual é o ataque? O ataque é Robinho, Neymar, Pato e Sheik. Sheik? Infelizmente, o Sheik não pode jogar na seleção brasileira, né? Ele já jogou na seleção do Catar. Ele não pode jogar na seleção brasileira. Bem lembrado. Bem lembrado. Shake seria o quê? Milkshake? Não, é o Emerson mesmo. Grande Emerson. Grande. Bom, mas é um ataque estranho, né? Você acha? Opinião, um ataque estranho. O Pato eu não levaria, que eu acho o Pato insuportável, cara. Desculpa, Pato, mas eu acho você insuportável, cara. Ele só fica assim, né? Lá... É tipo arroz de terceira. Todo mundo bate e nunca resolve, cara. Meu Deus do céu, horroroso. Eu não gosto do Pato. Ele me irrita, cara, é sério. Ele nunca resolve. A Miriam também concorda. Concordo. Tenho que concordar contigo, Fernando. E o Fred? Não, mas o Fred não tá aí, cara. Não, mas eu tô falando botar no lugar dele o Fred. Não, o Fred foi reserva imediato. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. Pô, e se o Louco Abreu fosse brasileiro? Com certeza, colocaria. Bom, agora Lucas Podolski. Pois não, Bruno. Eu queria perguntar pra Mira se ela, no lugar, por exemplo, do Emerson Sheik, se ela convocaria o Rafael Moura. Tempo. Colocaria. Se a seleção fosse, eu colocaria. Bom, mas só que esse meu time... O Mano não fez essa seleção, não tá insistindo com esse time. Com esse time que não tá dando nada. Tem um monte de estrela, ninguém tá brilhando em lugar nenhum, ninguém tá fazendo nada, entendeu? E ele não colocou... E todo mundo não teve que engolir essa seleção que só tá fazendo vergonha? Eu colocaria sim. Bom, meu time seria então Robinho, que eu acho que também não pode ficar de fora da seleção. O Leandro Damião, que é um poste, né? Então a gente precisa de um poste, daquele pivô. É verdade, porque esse ataque aí não tem nenhum poste, né? É verdade. E eu colocaria o Neymar. Que isso? Neymar. E o Bom, Tyson. O Tyson, então, grande André, então, lembrança. do Atlético Mineiro. O Mas Neymar o André ele vai... entrando no lugar do André. Aliás, Do o André Tyson. entrando no lugar do Neymar. Neymar. Do Tyson, não. O Tyson, pra mim, fica. Se ele fizer publicidade da campanha que ele está trabalhando, né? De repente ele joga melhor, né? Se ele colocar as meias, né, da publicidade que ele anda fazendo, de repente ele vai mostrar um futebol melhor na seleção. Olha só, pra mim, eu colocaria assim, Robinho, colocaria também Neymar, eu também colocaria o Damião e deixa eu me lembrar aqui mais um. Talvez o André. Tá Sim. certo. Agora o Lucas Podolski, ele fez uma seleção interessante porque levaria para a Copa Roca. Jefferson, Vitor e Renan Rocha no gol. Eu só discordo um pouquinho do Renan Rocha. Acho que o Felipe merecia a vaga. E o Vitor? Aliás, discordo também do Vitor. Acho que talvez o goleiro do Corinthians merecesse a vaga. O Júlio César. Jamais. Você convocaria o Neneca? Rapaz, o Neneca foi bem na derrota pro Botafogo. Não teve culpa em nenhum dos gols. Eu levaria, sabe quem? O Jefferson, do Botafogo, o Felipe, do Flamengo e o Wilson. O Wilson realmente... Né, Figueirense. Também foi bem no empate lá. Agora eu tiraria o Vitor, goleiro de seleção, não pode dar o mole que ele deu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo. Aliás, verdade. o mole que ele deu no jogo contra o Flamengo e os moles que ele deu no jogo contra o Fluminense, né? Bastante. Na lateral, o Eldinho, do Corinthians, Ilcinho, do São Paulo, Avni, do Bahia, Cortez, do Botafogo. Avnizinho e Cortezinho, né? Só falta, né? Mas acho que o time de laterais tá bom, né? Eu tiraria o Ilcinho e eu colocaria o Jonas, do Curitiba. Boa pedida. Dedé, Chicão, Fabrício, do Atlético Paranaense, Manuel, também do Atlético Paranaense, na zaga. Chicão não, né? Chicão não. Chicão é muito pedido nos troféus Armando Nogueira da vida, aí ele sempre tá bem. É porque ele joga no Corinthians, né, meu amigo? Aí joga no Corinthians, Eu tiraria já só viu. esse Chicão e eu colocaria o Anderson Martins. Também. Já tá bom já.
Bruno? Eu não concordo com o Fabrício. Apesar dele ser um bom zagueiro, ele não pode jogar na seleção. Realmente não dá para ele. E o Chicão é outro também que não pode jogar em seleção. Ele já passou a época dele para jogar em seleção. É porque, sinceramente... O Fabrício é mais... Por quê? Não, o Fabrício que eu falo do Atlético Paranaense e Flamengo. Isso, ele mesmo. Você acha também que já passou o tempo dele? Não, ele é um jogador novo. Ele ainda é novo, mas ele ainda não está no nível da seleção brasileira. É porque, sinceramente, eu não costumo ver os jogos do Atlético Paranaense, né? Os jogos do Corinthians eu costumo ver mais, né? Tá certo. No meio, Ralf, Paulinho, Fabrício do Cruzeiro, Williams, Roger, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Branquinho. Olha só, eu só tiraria o Roger. O Roger não tá jogando bem assim no Cruzeiro, né? Eu tô achando ele abaixo do esperado. É verdade. E colocaria o Lucas, do São Paulo. Uma boa pedida. O Branquinho, que é um nome que até o Renato Gaúcho não tem colocado muito de vez em quando no Atlético Paranaense. Vocês concordam com o Lucas? Eu concordo. Eu gosto muito do futebol do Branquinho, a pena que ele não tem... Ele é muito bom jogador, não tem Branquinho. jogado tanto. De verdade, eu não entendo por que jogador de segunda divisão não pode ser convocado. Eu tiraria o Branquinho e botaria, por exemplo, o Edno. Edno. Ou então na zaga a gente poderia então colocar o Tolói, do Goiás. Grande jogador. Também. Grande jogador. Não, e o Edno, mas o Edno é mais atacante, né? Na Portuguesa. Ele joga de meio atacante. Na Portuguesa ele é atacante, mas ele é meio atacante. Sim, oficialmente sim. Bom, eu acho que aqui, pra mim, eu acho que seria de novo o Arouca, que ele não colocou o Arouca. Também pode ser. O Paulinho, eu deixaria. O Ralf e o Williams, eu acho que não tem nenhum problema disso. E o meio, pra mim, seria o Thiago Neves, o Gaúcho, Ronaldo, né? Sim. O Lucas Silva e o Ganso. Que isso? O Ganso, apesar de estar em uma fase, assim, ele está falando aqui depois de 16 rodadas. Sim. Mas talvez, quem sabe, ele, com o tempo, ele vá recuperando sua forma. No ataque, da opinião do Lucas Podolski, David, Borges, Kleber e Anselmo Ramon. Bom, ele escalou um ataque para perder gols, né? Porque David, Borges e Anselmo Ramon são reis, principalmente o David Borges, né? São reis em perder gols. O David tá fazendo gols à beça agora, né? E o Kleber tá numa fase também no Palmeiras, hein? Todos eles já foram convocados pro Inacreditável Futebol Clube. É verdade. Exatamente. O Giro Geral vai ficando por aqui, mas ainda há tempo pro recado final de nossos repórteres comentaristas. Vai, Fernando Quaresma. Olha aqui, eu só quero pedir mesmo a todas as torcidas que parem de ficar brigando. Isso não tem nada a ver. Vá ao estádio para torcer, não para ficar brigando, que isso é muito feio. Fernando Diniz, seu recado final. Concordo em gênero, número e grau com o Quaresma. Olha, meu recado final aí dessa primeira parte vai para o Mundial Sub-20, né? O Bruno já falou aqui, né? Mas eu vou falar aí da semifinal. O Brasil enfrenta o México. E olha, esse time aí, pelo que eu vi, não vai ser muito fácil, não. O México enfrentou a Colômbia dentro de casa, ganhou por 3-1. Não vai ser um jogo tão fácil assim, não, hein? No Sub-20, não, Sub-17. O México foi campeão. Então, isso que eu ia falar agora. Eles têm uma base muito boa. No último Sub-17, que agora é a geração que está no Sub-20, o México também foi muito bem. Eliminou o Brasil e o campeonato foi no México. Uhum. É verdade. Recado final de Miriam Barbosa. O meu recado final, vou concordar, é quase o mesmo que o do Quaresma, entendeu? Pedindo paz, entendeu? Nos jogos, realmente essa coisa de briga, de violência, não tem nada a ver com esporte, principalmente com futebol. Então, galera, torcedores, a gente realmente ama torcer. Futebol é uma paixão nacional e internacional também, mas, assim, é legal dar uma parada, entendeu? Torcer direitinho, com consciência, entendeu? Sem violência. Recado final de Bruno Ávila. Meu recado final vai ser totalmente diferente de vocês. Eu vou destacar aqui até que enfim, o Fábricas no Barcelona. 200 mil anos que o Barcelona bate na porta do Arsenal. É verdade. E, né, aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, funcionou. Bateu e furou, né? Depois do Mundial da Copa da África, o Fábricas teve aquela confraternização com os jogadores e todo mundo pedindo para ele ir para o Barcelona. Deu certo aquele pedido. No meu recado final, vou falar de Barcelona e Real Madrid, que foi um jogaço, hein? Pela Supercopa da Espanha. Uhum. Jogo maravilhoso. Tomara que a gente tenha outros
por aqui pelo Brasil também, outros jogos tão memoráveis quanto foi o Real e Barça. Enquanto foi Santos e Flamengo também, né? Exatamente. As vitórias do Vasco e do Botafogo, o empate do Flamengo, a derrota do Fluminense, ainda hoje no nosso Debate-Bola 4 Linhas. Nosso programa tem formação de verdade, com a Faculdade Unicarioca. Ensino de qualidade nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Acesse o Debate-Bola 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas. O 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou acesse o nosso blog, radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez, o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.